A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Anderson Santos. Presido na igreja o Evangelho da Última Hora pela bondade e pela misericórdia de Deus. Eu quero nesta noite compartilhar uma palavra da parte do Senhor com você que me ouve, porque eu tenho certeza que esta palavra há de te fortalecer e de acrescentar a sua fé. Eu quero compartilhar neste momento uma palavra que se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 37. Convido você que me ouve através deste vídeo a acompanhar aí na sua Bíblia, a meditar nesses versículos que eu irei fazer menção agora. Livro do profeta Isaías, capítulo 37. Eu quero compartilhar com você, meu amigo e minha amiga, o versículo 1, o versículo 14, o 15 e o 16. Isaías capítulo 37, versículo 1, versículo 14, versículo 15 e 16. E aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes e se cobriu de saco de pano grosseiro e entrou na casa do Senhor. Atente para esse versículo. Entrou na casa do Senhor. Versículo 14. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor. E Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias ao Senhor, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu és o Deus, tu somente, de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Amém, meu querido irmão. O tema que eu quero aplicar para essa mensagem é: a crise só dura até a hora da oração. Seja qual for a crise que você está passando, seja ela a crise espiritual, seja ela a crise financeira, seja ela a crise conjugal, seja ela qual for, a crise só dura até a hora da oração. Atente para esse texto, que é bem conhecido, onde nós vemos, dentro desse texto, o comandante do rei Senaqueribe, o rei da Assíria, afrontando o rei Ezequias e todo o povo judeu. Quando eles chegaram diante dos mensageiros do rei Ezequias e pronunciaram palavras que aparentemente seriam palavras de terrores, palavras para desencorajar a confiança, para tirar a confiança do povo do Senhor.
Senaqueribe, ele enviou o seu comandante, por nome de Rabissaque, até a cidade de Jerusalém, diante dos representantes do rei. Ele proferiu palavras que desencorajaria a fé do povo, faria com que o povo viesse a desanimar. Mas eu quero mostrar para você aqui nesta noite, através desta palavra, que a crise, ela só permaneceu, ela só durou até a hora da oração. Como nós lemos aqui dentro desses versículos, do capítulo 36, onde inicia-se a afronta de Rabissaque contra o povo do Senhor, diante dos representantes do rei. E no capítulo 37, quando os representantes do rei voltaram para dar a ele a notícia, o que foi que eles disseram? Eles levaram as palavras de Rabissaque para o rei Ezequias. E o rei Ezequias, por sua vez, ele não enviou cartas, ele não enviou mensageiros para debater acerca do assunto, mas ele tomou uma postura, ele adotou uma postura que todos nós, ao olhar para este texto, devemos tomar para as nossas vidas o exemplo do rei Ezequias. Observe que o versículo 1 do capítulo 37 diz que aconteceu que, tendo ouvido isso, ouvido o quê? As palavras de Rabissaque, através dos mensageiros, o rei Ezequias rasgou as suas vestes. Primeira coisa, sinal de humilhação na presença do Senhor. Segundo, se cobriu de saco de pano grosseiro. E terceiro, entrou na casa do Senhor. É aqui que nós entendemos que a crise que estava instalada até este momento seria solucionada. Por quê? Porque ele entrou na casa do Senhor para invocar, para clamar o Deus Todo-Poderoso. E após ele ter entrado na casa do Senhor, ele enviou os seus mensageiros até o profeta Isaías. E ali eles relataram as palavras do rei Ezequias aos ouvidos do profeta Isaías, que por sua vez, sendo usado pelo Senhor Deus, no versículo 6, ele transmite a resposta da oração que o rei estava realizando na casa do Senhor, como nós vimos no versículo 1. No versículo 6, o profeta envia a mensagem dizendo: E Isaías lhes disse: Assim direis a vosso amo, assim diz o Senhor, não temas à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria de mim blasfemaram. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor e voltará para a sua terra, e falo-ei cair morto a espada na sua terra. Observe que nós vamos ver aqui dentro desse texto
de Isaías 37, o rei Ezequias por 2 vezes orando ao Senhor. Por isso eu vos disse que a crise, ela só dura até a hora da oração. A primeira resposta da oração está exatamente no versículo 6, no qual eu acabei de ler, dizendo, por intermédio do profeta Isaías, o Senhor revelando por intermédio de Isaías, que o Senhor colocaria em Senaqueribe um espírito, e ele ouviria um rumor, e voltaria para a sua terra, e ali ele cairia morto à espada. Depois desse acontecimento, Rabsaque se encontra com Senaqueribe, e ali ele volta a enviar uma mensagem, mas agora uma mensagem por escrito através de carta para o rei Ezequias, tentando quebrar a confiança do rei Ezequias e tentando amedrontar o povo. Observe, a mensagem aqui, ela foi enviada diretamente ao rei Ezequias, e o rei Ezequias já havia recebido a resposta da parte do Senhor através da primeira oração. Recebendo ele a carta, entra em ação o versículo que nós lemos, que é exatamente o versículo 14, onde dá-se a início a segunda oração de Ezequias. Quando ele recebe as cartas, que foi o que eu li a princípio, dizendo, recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor. E Ezequias a estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias ao Senhor, dizendo, foi o versículo que nós lemos, quando Ezequias, ele vai buscar o Senhor pela segunda vez, ele entrou na casa do Senhor. Observe aqui, meu irmão, o que é que o Senhor Deus está nos revelando, está nos mostrando pela sua palavra, que a crise, ela dura até a hora da oração. É a mesma coisa que nos fala os Salmos. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer, ou ao amanhecer. Observe que na primeira oração, Ezequias enviou os seus mensageiros até o rei, até o profeta Isaías. Na segunda oração, Isaías é quem envia a mensagem revelada por intermédio dos mensageiros ao rei Ezequias. O versículo 21 entra em ação, nos mostrando a revelação que o Senhor deu a Isaías para que ele pudesse transmitir aos mensageiros, levando a palavra de consolo e de conforto para o rei Ezequias. Então Isaías, versículo 21, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria. O versículo 21 entra em ação na resposta de oração. Observe que a oração ela é específica. Atentai-vos para o que o Senhor Deus ele fala contigo nesta noite através da sua palavra. Qual é o problema que você está passando? Qual é a dificuldade? O que é que está te incomodando? Observe que o que incomodava Ezequias e o povo eram as afrontas de Senaqueribe, o rei da Síria. E a sua oração foi específica. E por isso eu iniciei a mensagem dizendo que a crise, ela só dura até a hora da oração. A oração, ela era específica, ela foi específica a respeito do Senaqueribe. E Isaías, ele envia mensageiros ao rei Ezequias dizendo que a oração foi respondida e que o Senhor Deus
agora pelejaria em favor dele e do seu povo. É essa mensagem que eu quero deixar para você nesta noite. A confiança na qual nem eu e nem você que me ouve podemos desfalecer, seja qual for a situação presente. Porque a Bíblia está nos mostrando, a palavra de Deus que é viva e eficaz, está nos revelando que a crise ela só dura até a hora da oração. Isto significa que a partir do momento que você dobrar os seus joelhos e adentrar na presença do Senhor, fazendo uso do benefício que o Senhor Jesus conquistou na cruz e nos deu o direito de entrar no Santo dos Santos, para conversar com o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, face a face, a tua crise só permanecerá até o momento em que você orar. Essa é a mensagem. O texto continua dizendo e nos mostrando como tudo aconteceu. E através da oração não significou que Senaqueribe não tentou invadir Jerusalém. Muito pelo contrário, a crise permaneceu instalada, mas a palavra do Senhor já tinha sido revelada ao rei Ezequias. Então eu quero dizer para você nessa noite, para finalizar para encerrar a minha participação, eu quero dizer para você nessa noite, não desfaleça, não desista, não desanime. Olha o que o Senhor Deus ele disse para Josué: esforça-te e tem de bom ânimo. Não desista, não desfaleça, não desanime, não retroceda, porque a crise só permanecerá até a hora do clamor, até a hora da oração. Amém? Que Deus te abençoe, que esta palavra ela possa se cumprir como está escrito em Hebreus 4:12. Ela penetre na divisão da sua alma e do seu espírito, edificando a sua fé, aumentando a sua confiança e fazendo com que você entenda que Deus está no controle de tudo e que os seus ouvidos estão atentos ao meu e ao seu clamor. Amém? Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus e tenha uma boa noite. Amém.